Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Nós vamos orar neste momento e vamos aproveitar a oportunidade para podermos aí aprendermos da palavra de Deus. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, Pai amado, agora nós vamos, Senhor, meditar na tua palavra. Nós vamos aprender da tua palavra. Ó Espírito Santo, Espírito da verdade, nos ensina, Senhor, aquilo que nós soubemos, para que possamos nos tornar, Pai, obreiros aprovados, que soubemos manejar a palavra da verdade e não tenhamos do que nos enganar ou nos envergonhar. Agora usa teu servo, a palavra já está em seu coração, dê a ele a unção e aos nossos corações guarida, para que a tua palavra possa se alojar. Em nome de Jesus, amém. Com a palavra, pastora, o apóstolo, é com o senhor. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. O pastor Romalino já fez as honras da casa. Eu quero agradecer hoje por uma situação bastante interessante. Nós temos a ministra de Jovens, Adelaide Silva, que nós vamos hoje... Eu não estou substituindo ela, gente. Eu estou trazendo a palavra de hoje. Ela continua no cargo dela. E eu quero agradecer, meus queridos, a todos os irmãos que estão acessando. Nós estamos tendo... muita gente está tendo muita dificuldade com o YouTube. E o projeto Jesus na Rua, ele não está tendo dificuldade com o YouTube. Nós perdemos muitos inscritos, né? Eu não entendi aliás, ninguém entendeu, né? A resposta que nós pedimos ao YouTube, ele não nos deu. Mas isso é uma situação que teve irmãos que foram derrubados os canais, né? Nós temos mais de 60 mil canais no YouTube que foram derrubados. E nós estamos felizes porque nós permanecemos, estamos aqui. Mas nós estamos orando por esses irmãos que tiveram os canais fechados, né? E nosso canal foi desmonetizado, então nós precisamos de muitas visualizações, meus queridos, para que a gente possa, quando voltar a monetização, a gente já está com muitas visualizações. Eu quero agradecer agora pela vida dos meus irmãos que estão comemorando hoje, né, dia 4 de fevereiro, a chegada do Jesus na Rua na Ásia. Ele chegou no dia 4 de fevereiro de 2003. Portanto, há 20 anos atrás, nós conseguíamos chegar neste continente. Há 20 anos atrás, nós conseguimos chegar lá e o dia foi o dia 4 de fevereiro. E isso é motivo de muita alegria, porque mais ou menos um ano, um mês e 4 dias, né, depois da fundação do Jesus na Rua, 2 anos, né, foi 2001, 2 anos. 2 anos depois nós conseguimos chegar lá. E de lá para cá nós temos visto o crescimento. Hoje nós estamos felizes. Hoje eu estou muito feliz aqui. Eu tenho
Na companhia, tive uma conversa muito boa com o pastor Luciano Bonfim, e com o pastor José Luciano, e nós estamos fazendo, meus queridos, aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos, alargando as tendas. Hoje nós temos o pastor Romalino Cabral junto conosco, que eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem, pela oportunidade que ele tem nos dado de estarmos juntos. Sem falar, agora fazendo a menção da irmã Márcia, que ela tem sido um divisor de águas na vida do apóstolo Adilson Bonfim e da comunidade Jesus na Rua. Meus queridos, a palavra de hoje é para os jovens. Eu estou meio sem jeito da pegada do jovem aqui, porque esse lugar aqui é originalmente da ministra de jovens Adelaide Silva. E eu quero o livro de 1 Timóteo. Ele foi escrito, é uma carta de Paulo, a Timóteo, e é possível que quando esta carta chegou de Paulo para Timóteo, o nosso irmão Paulo já estivesse sendo derramado como oferta de libação, porque nós temos um lapso temporal entre 64 e 67 da morte de Paulo. E nós estamos, inclusive, pesquisando isso, essa situação, porque não é possível que no ano de 2023 nós não saibamos, com tantos escritos sobre a vida do apóstolo, a gente não saiba o ano de certeza que ele morreu. Então, meus queridos, nós vamos organizar esta palavra de maneira que você seja edificado, meu querido e minha querida irmã. Os jovens que estão há mais tempo, o pastor Romalino Cabral, ele é mais jovem do que eu há mais tempo. E eu sou mais jovem do que a Adelaide há mais tempo do que ela. Eu sou jovem há mais tempo. E glória a Deus por isso. Márcia, eu queria que você fizesse a apresentação da palavra. O título da palavra é Jesus, a graça de Deus. Ela está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esta palavra, ela vem direto do trono de Deus para este momento que nós estamos vivendo, momento de decepção de filhos com os pais, de pais com os filhos. É um momento, meus queridos, que nós estamos vivendo uma situação adversa. Neste começo de ano, nós temos agora uma proposta de uma festa a nível nacional, a partir do dia 17 de fevereiro, e nós estamos orando para que os nossos jovens, as nossas jovens, eles não caiam. Esta primeira parte do versículo 14, ela nos dá uma direção
para nós tomarmos posições. Márcia, por favor, repita a leitura. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Amém? Amém. Essa é a primeira vírgula? Não, é uma frase só. Ah. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. Amém? Amém. Meus queridos, o governo da casa, ela não está sobre os ombros do homem. O governo da casa, meus queridos, está sobre os ombros das mulheres. Olha só o que Paulo escreve a Timóteo. Que as que são moças se casem. É um ponto. O casamento, meus queridos, naquela época, ele era, como até hoje é, uma bênção. E diante dessa oportunidade que nós temos do casamento, né, das notícias alvissareiras do casamento, nós nos colocamos de maneira a fazermos exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Olha só que coisa interessante. Quero que as moças se casem, tenham filhos e governem a sua casa. Nós vamos entender, meus queridos, o casamento é uma bênção não só para a mulher, também para o homem. A palavra de Deus, ela nos diz que quando o homem encontra uma mulher sábia e prudente, ele encontrou um bem precioso. Né? Quando a mulher recebe de Deus a oportunidade do casamento, e dentro deste casamento, esta mulher recebe a dádiva de dar à luz a filhos. E uma das promessas, meus queridos, é que Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, faz da estéril mãe de filhos. Isso significa, meus queridos, que a bênção matrimonial, ela não é só o casamento em si, é toda a oportunidade que o jovem casal tem para dar continuidade na vida cristã equilibrada. Quando a mulher administra bem a sua casa, e aí nós vamos ver lá em Provérbios, e aí o mestre de Provérbios, né, o homem que está fazendo o estudo sobre Provérbios, está aqui junto conosco, né, que é o pastor Romalino. Lá em Provérbios nós vamos encontrar, né, várias alusões à mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas em compensação a mulher que é rixosa, que vamos dizer assim, que ela é briguenta, né? Traduzindo aqui para nosso açúcar mais fino, mais perto, a mulher que é briguenta é semelhante a uma goteira que fica pingando, pingando, pingando e tirando a paz, né? E a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela fortalece, ela traz à existência as bênçãos na sua casa. E a mulher tola, com as próprias mãos, a destrói. Mas nós estamos falando da mulher sábia, do jovem casal, da mulher que foi criada, né, na presença de Deus, na presença do Deus Altíssimo, aquela mulher que tem, aquela jovem, né, que tem a oportunidade de se casar. Meus queridos, nós, às vezes, queremos que as coisas sejam por osmose.
Como é a osmose? Você coloca o carregador do telefone na tomada e liga no telefone, o cabo conduz a energia. As pessoas querem que o aprendizado seja dessa forma e não é. O aprendizado ele requer uma situação muito interessante que nós estamos lançando aqui, apóstolo Romalino. São sementes, evangelista Márcia. São sementes. A palavra que nós estamos lançando são sementes. Como o semeador saiu a semear e jogou sementes e caiu em vários tipos de solo, nós estamos aqui lançando essa semente na vida dos jovens que pretendem se casar. Ué, apóstolo, então quer dizer que é só para os jovens que pretendem se casar? Meus queridos, se vocês não sabem, todo jovem pretende se casar. Em tempo oportuno. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E não deem ocasião ao adversário de maldizer. Amém? Amém. Meus queridos, o adversário, aquele que se opõe contra os casamentos, eu costumo brincar que é o canho do pé preto, é o Satanás. Ele é quem se opõe, é o adversário. E dentro de um casamento, dentro do recesso do lar, meus queridos, nós precisamos de sabedoria vinda direto do trono de Deus para mantermos um casamento longevo. Eu conversava, com um irmão e, coincidentemente, ele tem a idade do pastor Romalino. Só que a esposa dele não é Vera, pastor Romalino. A esposa dele é Sandra. E ele tem 76 anos, vai fazer 77 agora em dezembro, né? Não, novembro. E ele completou 56 anos de casamento no ano passado. Esse ano vai fazer 57. Ele, quando se casou, tinha 20 anos de idade. E a sua esposa tinha 14. É um negócio meio desigual, mas foi assim. E, meus queridos, essa situação desse irmão, ele não é pastor, ele é um filho de Deus, e ele dizendo que ele olha para trás e vê quantas pessoas se casaram na mesma época que ele e hoje não estão mais juntos, estão vivos, mas separados. Meus queridos, a sabedoria de Deus ela consiste em você dividir a carga com a sua esposa. Esposa, divida a carga com o seu esposo. Por quê? Por um motivo simples. Quando você divide, fica mais fácil de levar. Quando você divide, há uma direção de Deus. Nos muitos conselhos há sabedoria. Nos muitos conselhos nós temos concertos que, se ficarmos fechados no nosso próprio mundo, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir compreender, nós não vamos conseguir discernir, nós não vamos conseguir conviver muito tempo com a nossa esposa. Ou com a esposa com o seu esposo. Por que, apóstolo, que é assim? Porque tem muita gente, meus queridos. Eu sou conselheiro de casais e as pessoas, às vezes, se separam e vêm pedir conselho. Aí o conselho que nós temos, primeiro, você volta com o seu casamento. Aí você pede conselhos sobre o casamento. Senão, não adianta você pedir conselho sobre o casamento se você está separado. A não ser que você queira
fazer os laços matrimoniais. Meus queridos, e a mulher sábia, ela vai edificar, vai erguer. Onde é que nós temos uma mulher sábia na Bíblia, apóstolo? Nós vamos lá para a velha aliança e nós vamos encontrar a Abigail, aquela mulher que casou com Davi, que o seu marido não tinha entendimento. E aquela mulher foi de encontro a Davi para que Davi não sujasse as mãos de sangue com o esposo dela, que tinha negado ajuda ao filho Davi, filho de Deus, Davi. E esta mulher, ela fez com que ela ajudou dois homens, ajudou Davi a não sujar as mãos de sangue com a vida daquele homem, que ele morreu depois sozinho, e ela ajudou ao marido para não ser morto por causa da sua estultícia ou da sua falta de sabedoria, da sua falta de entendimento, da sua falta de direção na vida. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Amém? Amém. Olha só, tem algumas mulheres, meus queridos, que já se desviaram, indo após Satanás. Eu costumo brincar, meus queridos, que existe o canto da sereia. O canto da sereia tanto serve para homem quanto para mulher. Às vezes as mulheres estão casadas, bem casadas, e elas ouvem a palavra sedutora de Satanás. E elas vão após ele. E isso é bíblico. As pessoas às vezes não atentam para esta situação que nós estamos vendo aqui, que algumas se desvirtuando vão atrás de Satanás. Atrás de Satanás, meus queridos, é atrás dos prazeres da carne, é atrás dos prazeres deste século, é atrás dos prazeres desse mundo, é atrás dos prazeres da bebida, da drogadição, da prostituição sexual, da prostituição da palavra. Isso tudo são coisas que Satanás coloca como iscas para que as pessoas, os incautos ou aqueles que não estão atentos para a palavra de Deus, caem nela e sofrem muito por causa disso. Meus queridos, nós precisamos compreender que, e minhas queridas, que quando nós tomamos oportunidade em Cristo, nós temos a direção para tomarmos as decisões sábias. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. Amém? Amém. Meus queridos, o socorro às viúvas, ela não é uma sugestão. Não, não é. O apóstolo Paulo, ele, dentro do Novo Testamento, foi mais quem falou sobre a viúva. Foi o apóstolo Paulo. E nós olhamos para esta situação em que nós vemos muitas pessoas tomando atitudes diferentes com as viúvas, tomando atitudes a não as ajudarem. Eu tenho uma viúva na minha família, a minha mãe é viúva, eu sou órfão de pai, aí Deus me adotou. Foi top. E as viúvas, o projeto Jesus na Rua, ele tem um projeto para as viúvas. Nós estamos há mais de 15 anos não doando cesta básica. Não. Nós estamos pagando a luz, pagando a água de algumas viúvas. Por quê?
Por que nós não damos cesta básica para a viúva? Sempre. Por um motivo simples. Porque muitas vezes aquela viúva, ela não precisa de uma cesta básica. Ela fez vários empréstimos e ela precisa de dinheiro vivo, porque ela consegue comprar o seu alimento. Às vezes ela não consegue pagar uma água, uma luz. E nós temos essa pegada. Nós ajudamos a pagar. Lógico que nós não vamos pegar a energia de uma casa de uma viúva que é R$300. Não. É aquela energia básica, aquela água básica. Até mesmo porque a gente não tem essa condição tamanha para pagar para muitas viúvas. Mas nós pagamos. Nós ajudamos. E nesta oportunidade, meus queridos, eu quero abrir um parênteses para que você possa agora pensar sobre a sua mãe, sobre a sua tia, sobre a sua avó, né? E agora nós vamos para que você reflita no que você está fazendo por essas mulheres na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E não se sobrecarregue a igreja. Amém? Amém. A família, né? Daqui a pouco ele vai falar, e eu não vou antecipar, não. O apóstolo Paulo diz para não sobrecarregar a igreja. Agora ele dá a fórmula para a igreja não ser sobrecarregada. A outra parte, Márcia, por favor. Para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Amém? Amém. Olha só, depois Paulo vai falar que aquelas que são verdadeiramente viúvas e que não têm filhos ou netos para ajudá-las. Porque se tiver filhos ou netos, ele está falando para que a ajuda da igreja não seja para uma viúva que tem filhos e netos e que vivem dentro da casa da avó comendo o que o avô deixou de herança. Não, esses aí eles têm que cuidar dela. Ele está falando daquelas que são verdadeiramente viúvas. Aquelas mulheres que vivem com um salário mínimo. Aquelas mulheres que às vezes ficarão viúvas, e como temos muitas aqui na nossa região, que são viúvas e não eram casadas no papel, e elas não têm a ajuda do governo. Às vezes porque são viúvas de 50, 60, 65 anos e ainda não conseguiram se aposentar. Então, meus queridos, é preciso que a gente tenha em mente essa ajuda, essa admoestação ao nosso coração para que nós possamos dar a essas jovens senhoras, essas viúvas, né, oportunidade. Agora, se a mulher ela tem, né, ainda juventude e tem vontade de se casar, que se case. Não sobrecarregue a igreja. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Terminou, apóstolo. Sim. Eu queria só que você fizesse a leitura do 14 ao 16, na sequência. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Amém?
Amém. Glória a Deus. Meus queridos, o sobrecarregar a igreja era na época de Paulo. Hoje as igrejas não se importam com as viúvas. A viúva está dentro da igreja e ela está passando fome e o pastor visita todo dia aquele empresário que nunca deu dízimo, mas que dá uma cédula de R$50 ao pastor toda vida que ele visita lá. Mas ele nunca devolveu o dízimo na igreja. Infelizmente, meus queridos, as igrejas desvirtuaram. As igrejas desvirtuaram. As igrejas querem quando é uma viúva rica, aí a igreja não sai de dentro da casa dela. Mas quando é uma viúva que precisa do auxílio da igreja, não vai um irmão na casa dessa viúva, dessa irmã, para visitar. O pastor não vai lá de jeito nenhum. Porque ele tem, outros irmãos para visitar. Não, aquela irmã lá, ela faz parte do ciclo de oração, ela vai receber a oração bacana, tranquilo, sem problema lá na casa dela. E uma das coisas, meus queridos, que nós temos que fazer como cristãos, como filhos de Deus, é observar, olhar a viúva e o órfão. Aí, às vezes, a gente olha, um homem da idade do pastor Romalino, ele é órfão? Sim. Porque se ele já conta 75 anos, mais um pouquinho, é possível que os pais dele já tenham morrido, sim. Mas o órfão a que se refere a Bíblia é o órfão jovem. É a criança que não tem como trabalhar, não tem como gerar sustento. É esse órfão que a Bíblia fala para você ajudar. É este órfão, é esta viúva. Veja bem, na casa tem uma mãe e um filho. Essa mulher é viúva e esse filho é órfão de pai. E eles não têm condições de trazer o sustento sozinhos para dentro de casa. Às vezes porque é um bebê de colo. Às vezes é uma criança abaixo de 10 anos ou com 10 anos, não tem como trabalhar. E principalmente com essa lei que inventaram aqui no Brasil, que criaram aqui no Brasil, desvirtuando tudo, dizendo que criança não pode trabalhar. Aí a criança não pode trabalhar, mas pode ir para um prostíbulo. E se o pai ou a mãe corrigir, ele vai ser preso pelo conselho tutelar, porque ele não pode mais corrigir com vamos dizer assim, com a vara, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem que corrigir com a vara. E agora diz que não pode mais corrigir. Então esse ensino de hoje, meus queridos, está deturpado. Você que está prestes a se casar, está pensando em se casar, ou está buscando um trabalho para você ser vitorioso em Cristo, leia a Bíblia, busque a palavra para que você possa receber do Pai a oportunidade para você fazer tudo aquilo que está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus.